Bem-vindos ao primeiro podcast do Café em Dia, que eu venho falando pra vocês. E esse daqui a gente tá estreando na FENS, que é a Feira do Comércio aqui de Jundiaí, aqui no Parque da Uva. E hoje eu tô recebendo minhas duas queridas, são as primeiras que toparam a minha loucura. Que é a Natália e a Rafaela, da Volare Assessoria. Tudo bem? Tudo bem, Fabi? A gente já tá calma. É um porque a prazer. gente tava nervosa. Já tá descontraído, já começou. Já deu, então tá bom. As meninas, elas são assessoria de financiamento imobiliário. E eu queria que o cliente entendesse um pouquinho qual é a diferença do financiamento imobiliário de vocês para o cliente contratar isso direto do gerente do banco. Eu respondi uma pergunta hoje cedo, inclusive, sobre isso para um cliente, né? Ele me veio perguntar e um engenheiro me indicou qual que é o seu trabalho, por que eu não faço direto, né? Isso. Para mim não faz sentido. Eu falei assim, então, né? Para a gente fazer um processo de financiamento, hoje a gente demanda várias operações nos sistemas e também uma atenção para o cliente, né? E às vezes o gerente não tem essa atenção para o cliente. Ele tem que fazer atendimento, tem que imprimir outro contrato, assinar. Então não tem uma atenção para o cliente precisa para fazer as demandas, emitir o contrato, não tem tempo hábil, vamos dizer assim. E eu acho que tem a questão da especialidade também, né? Que o gerente de banco, ele vende, sei lá, 20 produtos. Ele vende cartão de crédito, seguro. E vocês não, vocês estão ali vendo regra, lidando com financiamento o dia inteiro. Exatamente. E ontem elas ganharam um prêmio. Ganhamos. Que eu vi na rede social. Eu falei, ai, minhas meninas. A gente ganhou 2 prêmios ontem, né? Na Caixa, como reconhecimento, né? Um de venda de seguro e outro de atendimento imobiliário no momento. Porque o atendimento delas é diferenciado. E daí eu tenho uma dúvida pra vocês. Porque não é se vocês estão casadas, vocês, tá? Mas como que vocês se conheceram? Como que vocês foram parar na assessoria de financiamento? Como que rolou isso até que vocês chegassem? A Rafa, ela tem uma história já dentro da Caixa. Ela, desde o primeiro emprego dela, ela foi estagiária, né, Rafa? Exatamente. Eu trabalhei em outros lugares, trabalhei em escritório de contabilidade, algumas outras coisas, mas meu sonho sempre foi trabalhar dentro do banco. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar de telefonista em uma agência. Então, digamos que o nosso início aí nessa área foi assim, a Rafa dando suporte sempre para gerente nessa parte habitacional e eu como telefonista também tirando alguns aprendizados dessa área habitacional. E aí, depois de um tempo, a gente foi convidada para trabalhar num correspondente que então vocês iniciaram num correspondente, não foi direto vocês abrirem o escritório? Não. Porque todo mundo acha que é direto, né? Já abre o escritório e tô... né? Tem toda uma história. Bastante tempo ainda no Trabalhamos muitos anos no mesmo correspondente juntas, a gente tinha uma amizade e aí cada uma numa área, né? Então isso que ajudou muito a gente. Ela no empreendimento e na parte financeira e eu focada no processo de construção e individual, né? Então aí a gente teve a ideia de abrir o nosso próprio escritório juntas, cada uma focada nessa parte que tinha mais conhecimento, eu trabalhando mais com construtoras, com empreendimentos, e a Rafa mais com processos individuais, construções, terrenos, essas coisas. Inclusive vocês têm pasta da Sant'Angela que vocês fazem de um empreendimento inteiro. Sim, sim. Fazendo já um desligamento esse mês, né? Do Torres de Osanã, aquele vocês pegaram todo... Só pra entender, quando a Sant'Angela escolhe um correspondente bancário, são elas que fazem todo o financiamento daquele empreendimento. Isso. Porque senão o cliente fala, eu vou pegar nesse correspondente, eu vou pegar, e não funciona, vira uma bagunça, né? Pra construtora fica mais difícil, né, pra fazer. Fica. Então eles passam a opção pro cliente, do cliente procurar o nosso correspondente, que a gente já tem toda a documentação da construtora, do imóvel, e um conhecimento um pouco maior por já estar nessa área há um tempo. Né? E aí a gente consegue prospectar todos esses clientes do... Então, assim, não é obrigatório o cliente fazer com vocês, mas é uma sugestão da construtora. Eu acho isso fantástico, porque elimina uma série de complicações que tem durante o processo de venda, né? E assim, muita gente não sabe, nós correspondentes somos remunerados direto pelo banco. Então não tem custo o cliente fazer com a gente. Para ele isso só benefícios. Isso é legal você falar, porque benefício. Não... Vamos supor, se eu for na assessoria, será que eu pago alguma coisa a mais? É o medo do cliente. A pessoa fala, eu quero fazer direto com o gerente não vai me cobrar. Não, só que a gente também não vai te cobrar. Porque é tudo remunerado pelo banco. Exatamente. A gente é contratado pelo banco, né? Então a gente faz todo o operacional que o banco deveria fazer, mas a gente faz para dar suporte para um banco. E depois o cliente ele vai ter o relacionamento dele com o próprio gerente, né? A única diferença é que, de vez ele fazer no início e todo decorrer, ele vai no final. Só para poder concretizar o relacionamento dele com o banco e também assinar o contrato, né? Aí sim ele passa a ter o relacionamento dele todo com o gerente. Mas o primeiro...
Quando o cliente vem pra mim e eu indico vocês, uma é porque eu já conheço o trabalho de vocês, eu gosto, porque vocês dão uma super atenção, faz as simulações, auxilia, e vocês são bastante técnicas, né? Eu gosto de ter parceiros técnicos trabalhando. Mas o cliente, às vezes, ele ainda tem a mania de querer fazer sozinho. Sim. E depois ele vira um tormento, porque daí lá dentro ele não sabe que etapa que tá. Sim. Cada vez que ele liga no call center, tá num setor e os setores do banco não se conversam. Exatamente. Eu tento explicar isso antes. Mas aí chega lá na frente, ele não conseguiu, ele liga pra gente, viu? Então você consegue me ajudar Você agora? consegue? Oh, pelo amor de Deus, vamos poupar caminho, tá, gente? Vamos fazer isso um pouquinho antes. Vamos fazer, não vamos precisar. Confia, que a gente sabe o que tá fazendo. E acho que é importante falar também o quanto vocês... Não é qualquer um que consegue ser credenciado da Caixa, eu ia falar né? isso agora, até esperei você perguntar pra poder falar. A gente fez uma prova pra poder ser credenciado com a Caixa. Uma não, né? Várias. Várias que são renovadas a cada 3 anos. Então a gente tem o conhecimento sempre atualizado, fora que tem reuniões da Caixa, normativa atualizado o dia todo. Então, assim, não é simples. Vamos virar correspondente, que lindo, vamos abrir nossa empresa. Não é simples assim. É, porque vocês são a cara do banco, fora do banco. Vocês têm todas as responsabilidades e estão falando em nome do banco. Sim, nós temos um contrato de credenciamento com o banco. Nós estamos representando. Exclusividade, né? Então, assim, a gente é exclusivo Caixa. Então, a gente tá lá, a nossa cara que vai primeiro. Não é a primeira cara do gerente, é a nossa. E eu falo assim, eu e a Nath, não menosprezando as outras pessoas, mas a gente já tem um conhecimento. A minha vida foi Caixa. Entrei com 15 anos lá, então eu sei dos dois lados da moeda. Tanto o lado cliente, tanto o lado dentro da agência, né? Porque eu vivenciei os dois lados. Eu falo pro cliente, olha, confia. Dá uma carta de confiança pra gente. Se você decepcionar, depois você pode nos cobrar. Você fala, entendeu? Mas você vai... e problema tem, né? Todo processo é burocrático, tem problema imenso. Cada processo é um processo, É um processo, só que a diferença de você ter uma pessoa que sabe fazer o processo é que ela vai saber enfrentar o problema. Sim. Então é meio que, gente, procure profissionais. E quanto mais tempo de casa, desculpa te interromper, quanto mais tempo de casa, mais conhecimento a gente vai adquirindo com as coisas. Vai fazendo mais mudanças, curso, mais... Com cada caso que aparece, esse caso deu um problema na parte do vendedor, esse deu um problema na documentação animal, então você já tem uma certa experiência. Então, quanto mais tempo, já faz mais de 10 anos que a gente trabalha com isso, então quanto mais tempo a gente tem de casa, mais a gente consegue passar segurança em resolver um problema, né? Às vezes vê o problema, você já sabe até como tratar o cliente pra ele não ficar nervoso. Porque você já sabe como que vai decorrer tudo aquilo dali. E não é isso só faz banco, toda a né? diferença. É banco, é cartório, é depois de cartório. Então não é só antes, né? E o cliente não entende que se ele não dá pra uma assessoria fazer, é ele que vai ter que pegar esse contrato assim, debaixo do braço e ficar correndo. E vai pro cartório e volta. E vai pro museu de volta. E vai... Então, assim, pode fazer sozinho, tem toda a liberdade. Mas se você tem um profissional especializado que não cobra um serviço extra pra fazer... Exatamente. E você se sente tão à vontade na Caixa... Você lembra, né, que a gente assinava contrato com a minha filha? Mas de casa, né? Minha filha nasceu na Caixa. Ela não nasceu no hospital, foi dentro da Caixa. Foi dentro da Caixa. É outra que com 15 anos já tá lá, já tá lá, estagiária, já vai trabalhar logo pra ir no cartório. O Theo também? Mamãe quer trabalhar, a mamãe quer trabalhar e vambora. Eu acho que tem uma coisa que eu me identifico com vocês, é porque a gente teve filho tudo na mesma... Tudo junto. Então estamos passando por momentos da vida iguais, a gente vai se entendendo, né? É porque é legal que você liga, você não precisa explicar. Ai, meu filho tá berrando aqui, Nath, por favor, você dá o... a galinha pintadinha, tem como baixar ali no fundo do telefone? E isso não significa que a gente tá dando menos atenção, pelo contrário, né? A gente tá dando conta do que precisa ser dado. Só significa que a gente trabalha com a mini pessoinha de assistente. A gente faz tudo, a gente tem um assistente desde cedo, né? Pra quê? Irritante, mas a gente tem. Imagina. A gente ama. Com certeza, que ela tem uma menininha, ela é um pouquinho mais boazinha, né? É mais tranquilinha, porque os nossos eu são sei que é terroristas. Ela tá com gesso no braço. O meu tirou da perna, então tá tudo certo. A minha filha é realmente um anjo. Eu falo muito no Instagram e é isso mesmo. Vida de mãe real
Não é o momento que você tá aqui, ó, bonita. Não, gente. a realidade não Eles é. ouviram a treta pra chegar até aqui. Exatamente. É Isso até com a unha complicado. feita. Deviam ter filmado os assim, bastidores, a gente ali no carro. Não, mas tudo bem, tá, deu tudo O certo. importante é que a gente tá aqui pra ajudar um cliente, né? Pode ligar pra gente. Pro que a gente cliente vai saber atender. que, tipo, gente, existe, não precisa ter dúvida. Só faz o favor, né, Nath? Colocou num correspondente da caixa, Segue não acha com que esse. você pode ficar mudando igual. Não. Nossa, isso é Nem muito dá. Senha, importante. gente, né? Eu perdi 2 clientes exatamente por causa disso, porque ele tava leiloando o CCA, né? Então ele ia pra um, vinha pra outro, ele simplesmente perdeu a pasta dele. Porque a gente pode fazer, né, o processo 3 vezes a gente pode avaliar. A hora que ele chega, a primeira alteração e a segunda alteração. Quando você faz a segunda alteração, só a agência pode fazer. Então, assim, é importante o cliente. Eu quero esse imóvel, eu vou fazer esse imóvel. Ou chegar na gente e falar assim, olha, eu quero comprar um imóvel de 200 mil, mas você avalia um pouquinho a mais, porque eu não escolhi ainda, então eu não tenho certeza que eu quero. A gente vai solicitar na cota, entendeu? Porque aí a gente solicitando a cota máxima, se o cliente eu trocar de imóvel, não vai ter problema. Porque já tá lá no teto, né? Exatamente, porque senão ele vem comigo e fala que ele quer 200 mil. Aí ele vai com a Nath e ele fala que ele quer um 250. Só que é um correspondente diferente. Tem que cancelar a minha avaliação e pedir a primeira autorização. E aí ele perde a pasta e não consegue fazer mais nada. Porque depois dessas 3 autorizações, ele só consegue fazer de novo depois de 6 meses. Aí o imóvel que ele queria, Já esquece. em 6 meses a vida muda, às vezes o recurso que você tinha você Exatamente. gasta. É que eu acho que falta um pouquinho de conhecimento e educação, mas eu não falo educação assim de que o mercado imobiliário ele cresceu e ele cresceu de uma forma muito desordenada. Muito. Então assim, a falta às vezes de respeito que o cliente tem com o corretor, ele não criou isso do nada. Não, foi ele porque criou ele isso. Passou por N situações que deixaram um certo trauma nele, né? E às vezes isso se reflete nas assessorias, que ele acha que é tudo a mesma coisa, que, não tem problema, aí eu falo com você. E não, né, gente? E Tá não é falando assim. comigo, tá falando com o outro, fala, e aí, né? Não, tem que entender que a partir do momento que você escolheu uma assessoria, vá com Dá ela um voto de até o confiança, final. sim. Que em Jundiaí tem o quê? Umas 8 assessorias da Caixa? Ontem tinha 25 e eu estava no painel, acho que 32. Mas não são 32 atuantes, né, gente? Tá lá cadastrado, né? Não, mas Vamos atuantes fazer. mesmo no mercado, a gente sempre se conversa e são... É que as deve mais ser- conhecidas, vamos dizer assim, são poucas, né? Ah, sim. Que tem mais conhecimento, que você escuta o nome aqui e ali, que um outro corretor fala, são poucas, não é todo mundo mesmo. Deve ser não na é faixa toda, de 8 mesmo. por exemplo, não é toda assessoria que a Sant'Angela escolhe para dar uma Não. indicação. Então Não aí a é. gente já tá falando de uma qualidade legal. Não é aquele corretor que escolhe a gente. Não, né? e eu só escolho o profissional top. Se não for top, eu nem quero. Exatamente. Não é. né? É uma questão de identificação mesmo. Sim. Mas eu falei que eu ia chamar vocês aqui para falar um pouquinho das alterações do plano Minha Casa Minha Vida. Como que ficou? Porque eu acho que o valor do imóvel ele cresceu tanto que demorou para vir essa atualização de preço, né? Sim. Sim, a atualização assim veio pra melhor, vamos dizer, né? Que tá todo mundo acreditando nisso, que veio pra melhor, porque pro Minha Casa Minha Vida, para um cliente de baixa renda, de média renda, de uma renda de 7 mil, agora foi para um teto de 8 mil reais, né? Dobrou, né? Quase. E para um imóvel que antes a gente considerava de 235, aqui em Jundiaí, por exemplo, para 350 mil. Assim, a alteração é muito grande com uma taxa a partir de 7,66, Que é a taxa boa, de né? 8. Melhor taxa que a gente tem. E assim, Vamos fazer de uma comparação né, Sim. com os outros bancos, quase 12%. Não, muito dá uma diferente. diferença aí de 6 a uns... 8. Dá uma diferença mais ou menos, assim, de uns R$400 de parcela. Dá. Uns 400 tranquilos. Isso a gente falou por mês, né? Vamos fazer É, em se 30 fizer anos. É que Dá pra eu... comprar 2 quase. mas eu vou falar assim, não se assustem, gente. Financiamento Não, bancário é muito melhor A gente do tá que o expondo aluguel. que é melhor, a taxa tá ótima, é a taxa hora tá de ótima. comprar. É, a hora de comprar é agora. Elas não vendem imóveis, Exatamente. elas vendem financiamento. Embora A gente vende tudo junto. Eu acho assim que com a mudança que a gente está tendo diariamente em todo o mercado, né? Os imóveis estão mais valorizados. Então, E só isso valoriza. precisa acompanhar, né? Senão as Sim. pessoas... Como que uma pessoa vai comprar um imóvel de 230 mil? Hoje em dia tá difícil de você encontrar alguma coisa num valor Jundiaí, menor. né? Pra Jundiaí tá ficando complicado, Tá porque a ficando gente só complicado. na A cidade pandemia tá teve muito uma atualização de desenvolvida. 27% do valor do imóvel. Só que o Jundiaí salário você acha? não aumentou 27%. Então, é precisava complicado. dessa... Sim. Eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida veio justamente para isso, para favorecer essas famílias que têm uma renda até o valor mais ou menos de 8 mil reais, que é o limite aí dentro da regra, para conseguir comprar um imóvel
que melhor se encaixe aí, porque realmente Jundiaí tá ficando com valores muito acima. É uma cidade que toda hora sai uma reportagem, qualidade de vida. E tem mesmo. Sim. Né? Não é uma coisa que é um Incrível. jornal. Não, é que a Não. gente tá numa cidade diferenciada. Empregos, a qualidade de vida, a estrutura das estrutura, escolas. tá Então, assim, tudo pra diferente. quem quer constituir família, não tem como escolher um destino melhor. E Não. o cliente que vem de São Paulo, E é né? tudo muito Escolhe perto, né? A aqui. rodovia, tudo fechando a gente pra todos os lados. Tem shopping, os melhores mercados, tem tudo. Tem aqui em Jundiaí, tudo. né? Não precisa nem sair pra fora. Não precisa. Sem falar toda a estrutura que a prefeitura fez pra parte de criança, Criança. principalmente, É, né? parques, e tá né? lindo, né? Tá lindo. A gente, eu aproveito muito também e eu acho que tá ficando, assim, fantástico. Também acho. Uma cidade muito boa, sim. Muito boa. Qualidade de E vida muito... falando ainda de alterações, o que você acha que vai mudar, Nath, com a taxa Selic? Você acha que vai refletir, que isso vai ter um... Eu acho que em algum momento vai. Ainda é muito cedo para falar para banco, mexer em taxa, porque a gente está com uma taxa Selic muito alta. Então, ela começou a cair, né? A perspectiva é que ela continue caindo. E aí, com algumas reduções, os bancos com certeza vão se movimentar para também reduzir a taxa. Mas nesse primeiro momento, a gente só está primeiro estabilizando, eu acho, para daí, depois de, sei lá, eu acredito que umas 2, 3 caídas da Selic, que daí o banco vai começar a movimentar e mexer taxa. É porque eu vi muito corretor falando no Instagram, gente, baixou a taxa Selic e corre comprar imóvel. Não existe, assim, um melhor momento de comprar imóvel. Não. Mas, assim, o melhor momento de comprar é agora, de acordo com o seu bolso Isso, financeiro é o e o melhor como momento você pra precisa. você, né? Exatamente. Né? A taxa, ninguém... É difícil agora o cliente que paga 30 anos de financiamento. A gente não vê A mais maioria isso. das pessoas Cara, quita antes, né? Né? Com a facilidade de abatimento do Com a FGTS. FGTS. Esse recurso exatamente. próprio. O cliente faz quando ele quiser com recurso próprio, né? Então É. FGTS a cada 2 anos. Ai, deu uma apertadinha, eu consigo usar até 80% da minha parcela. Então, assim, Uma dá opção, pra fazer, né? entendeu? É. Isso que é uma opção que ninguém avisa, né? Uma opção que eles passaram ontem na reunião, que a gente também tá estudando pra Ai, já conta pra oferecer, que a gente acha bacana, tá, então não quero, a taxa de juros tá muito alta agora, não dá pra Quero seguir me dessa programar. forma, mas eu não quero perder o imóvel, não quero aproveitar a oportunidade, então compra, e depois ou você faz uma portabilidade, ou então você compra uma carta de consórcio já, e a hora que você for contemplado, você quita o seu financiamento com a carta de consórcio. Ah, isso é uma possibilidade muito... É uma possibilidade consórcio também, Tá então- muito bom agora. Consórcio, tá bom. Eu vi que vocês postaram algumas coisas lá de... Tá com redução na taxa de administrativa, né? 20%. Então É uma tá taxa muito- imbatível com qualquer banco, com É certeza. onde eles fizeram umas comparações lá com a gente na SEB, né, que a gente fala, e colocaram entre os bancos, a Caixa é disparada. Então, assim, vamos já deixar o merchan? Cliente que quiser analisar consórcio, dá uma ligadinha Só pra ligar pra vocês. gente, a gente Porque eu tô manda. com muito cliente falando de consórcio. Sim, é lógico sim. que eu vendo imóvel pronto, então tem muito cliente que precisa do consórcio agora. contemplado. Uhum. Mas pra quem quer se planejar, eu Sim, acho que... É uma ótima. Ou então faz, né? Como eu falei, faz financiamento agora, que se de repente é o momento, a pessoa não pode esperar, e aí se programa pra, de repente, Fazer uma quitação. fazer uma quitação com o consórcio pra poder O não pagar consórcio, tanto ele juros. sai, né, com uma taxa uma prestação Bem às vezes menor. pequenininha. Sai, Então, até você não contemplar, paga né? juros, É, então assim, é. compensa pro cliente. Ah, E você pode usar a sua própria carta de crédito para dar lance para você ser contemplado antes. é só se organizar. É só se planejar. E vocês Vale fazem a pena. nessas simulações? Fazemos também. É um serviço muito completo. Então, assim, quando o Faz cliente tudo, me fala assim, ai, Fabiana, eu falo assim, viu, dá uma ligadinha pra Natália, fala um pouquinho, explica o que essa você tá situação, né? pensando. Fala o que você quer, né? Qual que é o seu interesse. A gente vai achar a Tentar melhor achar uma forma pra solução. enquadrar. É. Porque eu acho que o trabalho do corretor, ele começa a ser diferenciado quando a gente tem parcerias assim. Também confiáveis, né? Porque daí o cliente vem com todo o planejamento que vocês fizeram e eu consigo encaixar isso ou no imóvel na Isso, planta ou no exatamente, imóvel sim. pronto. Mas eu acho que essa conversa com os profissionais Sim, é muito entre importante. eles, né? Pra deixar tudo alinhado, pra fazer o que o cliente realmente precisa, né? Porque às vezes também, né, pode acontecer de corretor indicar, mas não vai sabe pro outro. nada, né? Não conversou ainda com o cliente sobre a necessidade, Não. sobre a É. renda, sobre a composição financeira ali, e aí fica uma bagunça, né? Às vezes essa falta de parceria pode também deixar o cliente confuso, inseguro, né? É porque vocês me explicam muita coisa, Sim. mas também tem essa coisa da troca, né? Eu vou perguntar pra vocês. Uhum. Eu acho que os corretores, e vendo esse Essa bate-papo mudança. que a gente está tendo, as assessorias, elas prestam um trabalho muito importante pro corretor. Sim.
E é que bom a fique gente claro, eu trabalhar não ganho alinhado. nada de indicar. O que eu ganho é A parceria, a confiança. parceria. É mais clientes, né? A indicação, né? Porque E fazer cliente um puxa o trabalho outro. bom. Porque quando o cliente termina a venda e Ele vem vai te lá indicar. super feliz falar comigo, é porque a experiência dele como um Sim. todo foi boa. Com certeza. Eu acho que é isso que é legal. Com Então os certeza. E é corretores isso que vai saberem, trazer pô, mais retorno pra gente também, né? Na parte de Sim. indicação e tal. Não... Daí meus- um cliente indica o outro. E... Dos meus anos de caixa, eu falo que o que vale hoje em dia é a indicação. É o seu atendimento, porque um puxa o outro, Sim. puxa o outro. A gente atendeu um cliente, né? Eu atendi de construção, mas ela falou assim, olha, eu gostei do seu atendimento, tá? Passando seu contato pro meu amigo. Então, tipo assim, Quantos na clientes a própria gente já assinatura, fez né? mais que um financiamento? Exatamente. Eu assinei o contrato do Ricardo, ele tá viajando, É o segundo inclusive. processo, né? É o segundo processo que ele faz com a gente. Isso, acho que para uma assessoria é É muito importante. gratificante. É. Muito E gratificante. é um demais. trabalho muito bem feito. Vai, a senhora Porque também não? assessoria de Tô banco, conseguir ótima. revender. Gente do céu. Porque a situação que a gente vive já é muito burocrática. Pra você comprar um imóvel, é uma E coisa é que você chato. não faz todo dia. E é chato, então as gente. pessoas, a gente óbvio mexe que não com tem sonho, tanto né? conhecimento, né? Então, Porque comprar, escolher, eu falo, o trabalho do corretor, ele é lindo. Até que o cliente fecha a proposta e negocia o valor. A partir dali é ladeira abaixo. Porque daí é o cliente aqui, ó, no nervoso. porque a Aí o ansiedade- corretor aqui, ó, ladeira abaixo pra fazer equilibrar todo esse... Pra pegar um novo tratar com dia. É triste. Não, daí quando você termina a venda, que daí você teve uma parceria legal de assessoria, o financiamento foi bacana e tudo mais, aí que termina e o cliente vem todo feliz e você fala, eu preciso de um mês de férias. Porque esse Pra processo me consumiu. Mas eu entendo, o cliente tá nervoso, né? Sim, Quando sim. a A gente gente mexe com liga sonho. aqui, ele tá... É o que a gente falou e eu repito, né? É importante o cliente confiar, né? A gente, por exemplo, no nosso caso, nós temos tanta referência, né? Construtor indicando, corretores indicando. Então, dá um voto de confiança e acredite no nosso trabalho, que a gente vai fazer o melhor por você. Sim. Né? Porque, às vezes, junta a ansiedade e o cliente cobrando, aí, às vezes, as coisas não E acontecem, tem uma né? coisa que acho que as pessoas precisam entender, né, Nath? Vocês estão lá, vocês são representantes do banco, mas vocês são pessoas. Em primeiro Mães. lugar. Vocês são esposas, vocês são... Existe Um ser uma humano coisa antes do né, tá? profissional. Então, assim, poxa, na hora de fazer uma ligação, não vem descascando, porque você também tem seu problema. Sim. E o cliente, às vezes, acha que, tipo, vou despejar. É você, eu escolhi você, você vai escolher. Quantos que depois ligam, pedem até desculpa, porque viram Tava que... no momento... A gente tá preparada pra atender, mas tem dia que, às vezes... Não sei vocês, mas tem dia que eu Sim. vou dormir chorando. Sim. Eu falo, poxa, gente... Com certeza. Tem Né? dia que sobrecarrega. Errado, Eu quase e às nada. vezes... Hã? Eu quase nada, eu sinto toda a dor do cliente, eu absorvo tudo ele. Essa aqui Eu passa tô até mais- mal. Eu passo mal, minha filha. Levei um susto. Eu tô numa fase assim que eu tô conseguindo, assim, equilibrar bem. Eu consigo, tipo... Porque não adianta Estamos você ter que fazendo tudo falar. dentro do... E você tem do que falar possível, a verdade, né? né? Deu ruim, já passa a mão no telefone, já avisa na hora, ó. Tá dando ruim aqui. Aham. Né? Vamos resolver? Sim, sim. Porque daí o cliente não Vamos fica ver, na... procurar solução, que ficar É. escondendo e postergando, né? Não. Exatamente. A maioria das reclamações de cliente que eu tenho, que passou por processos de assessoria que não foi muito legal, eu É acho que a justamente ponta isso, né? também, a ponta entre o corretor e a assessoria não estava bem definida. E daí o cliente não conseguia ir até a assessoria e o corretor não sabia o que falar. Aí eu, por exemplo, estou vendendo para um cliente, está vendendo um imóvel. Aí eu passar a mão no telefone, quem é a assessoria? Não tô ganhando nada com isso. Sim. Vai ligar para assessoria, E a tentar assessoria resolver. não, e a assessoria prontamente me atender. Por isso que eu falo, o corretor aproxima das assessorias. A gente fala que a gente está à disposição, né, para fazer treinamento, para falar as novidades. Todo dia muda a nossa normativa. É. Assim, é sempre. Então a gente sempre está atualizado a tudo. E a gente atualizar o corretor É só super beneficia a importante, gente, é né? super Porque importante. o imóvel vem vendido de uma forma que o cliente está mais esclarecido, né? É. Então, Ele vai na internet, ele vê 20 notícias sobre o mesmo assunto. E nem sempre as notícias e as notícias não são nem sempre a realidade, né? são... Nem sempre é a mesma, né? Então, assim, você tem que ter uma pessoa Falar, de né? confiança pra falar assim, viu? Me atualiza que é realmente isso, o que, né? Uhum. O que tá acontecendo aqui? Não, e a gente fala que a gente, até ontem a gente brincou ontem à noite, falou assim, a gente não para, né? A gente não consegue desligar pra trabalhar. Era 10 horas da noite, eu tava indo sentar, montar um contrato com um cliente. Então, assim,
Não é que a gente trabalha das 9 às 5, não. Não. Das 9 às 5 o contrato o escritório a gente tá tá aberto. disponível ali. É 24 horas. Entendeu? Mas direto. isso é exaustivo, né? Aí eu ainda falei pra Nath, falei assim, agora eu tô desligando a internet do meu celular pra eu responder as mensagens pra disparar amanhã cedo. Porque eu nem desligo a internet, eu mando os clientes assim. Tem cliente mesmo. que fala, Falei, meu Deus, você tá trabalhando 11 horas da noite? A gente é direto, então sempre que precisar, a gente vai estar à disposição. Eu atendi um cliente por chamada de vídeo, 8h30 da noite. Ele, Rafael, eu tô chegando em casa, vou fazer meu filho dormir, você pode me atender? Eu falei, claro, foi liga aí, foi assim, minha filha vai estar aqui em casa também, se você escutar algum choro... Se pra já você avisando bem, que, né? Não eu é um tô robô, na minha né? casa, não estou no escritório mais, 8 horas da noite, já tô em casa, né? Então assim, mas a gente atende, a gente dá todo o Porque suporte. isso é compromisso. Exatamente. Compromisso A questão de é fazer. resolver e... Precisa, entendeu? A gente vê que tem muito cliente que é carente de, como posso falar, informação e... Sabe, você tem que estar sempre ligando pra ele, falando avisando pra ele, ó, como tá. Tá assim, tá assado. Seu processo não andou, tá? A gente ainda tá esperando. Mas a gente precisa ligar, a gente precisa falar. Muito cliente pede muito isso pra gente, ó. Faz 2 dias que eu ainda não tive notícia nenhuma. Você consegue me avisar? Consigo, pessoal. Só não te avisei por causa que tá assim, assim, assado. Não tive mudou, né? notícia, tá? É que a impressão Mas que o fica cliente tem tranquilo. é que tá parado e... Exatamente. Mas dentro do banco, tudo tem protocolo, né? Tem. Então, assim, que eu tô acostumada com Prazo. vocês, gente, esse prazo agora é mais 5 dias, Fabi. E esse São- prazo é mais tanto. Então, o cliente precisa entender que tem prazos. E Tem não adianta coisas que não vocês dependem só da gente. Não, a maioria das coisas não depende só da gente, né? Infelizmente. A gente Então, intermedia o processo. Mas né? eu já tive problemas com vocês, que foram vocês que conseguiram resolver. Assim, de Entendi. tipo, tá travado lá, mas aí Uhum. vocês sabem aonde Aonde acionar, acionar pra na poder superintendência, que não... Então isso eu acho que é aonde que nenhuma máquina vai substituir. Não. Precisa da mão De humana. alguém. Aham, com certeza. e você precisa conhecer bastante gente, né? Eu falo que a gente conhece todo mundo, bem dizer, né? Conhece um daqui, conhece outro ali, fala com um, fala com o outro. Ah, mas esse daqui eu não conheço, mas aquele gerente conhece. Viu, aquela menina consegue fazer, você consegue atender ela? No Santa Ângela, a gente tava no Medeiros, a menina falou assim, eu conheço aquela menina ali, falou pra Natália. Eu olhei e falei, mas quem que é? Eu falei assim, viu? Da onde você me conhece? Que eu não te conheço, tá? Eu conheço um outro gerente que já falou de você. Então, assim, as pessoas vão se conversando, né? Então, Sim, e é bom que as gente pessoas consegue. saibam disso, que Jundiaí é uma cidade relativamente pequena, né? A gente Sim. tem, tá o quê? 400 e poucos mil habitantes aí, mas ainda é um... Sim, todo mundo se um conhece. meio, todo mundo se fala. Não tem como. todo mundo se fala. E a gente teve agora a redução de novo da taxa da percentual de financiamento, né? É a Voltou para Price, né? 70%. Voltou pra 70%. Mas isso só na tabela Price, né? Isso, só Na praia. SAC continua a A mesma SAC coisa, continua que é 80%. 80%. Isso. Não, mas o 70% também ele não é nem para todos, né? Os imóveis novos ainda continuam com 80% e mudou para a modalidade do SBPS só, né? Então, terreno em construção, imóvel usado, aí volta para price 70%. Tá? Então, Dos terreno em novos. construção voltou para 70%, não é mais 80%. É isso, na price. Na SAC continua os 80% lindo e maravilhoso. Para vocês, o que é melhor, SAC ou Price? São sistemas de Depende, né? financiamento, tá, gente? Depende do que o cliente pretende, né? São 2 opções que o banco dá. A tabela SAC, para quem não sabe, são prestações decrescentes. Começa com os juros maior e você vai diminuindo os juros na parcela até o fim. E a Price são os juros fixos do início ao fim. Então, se você pretende pagar num curto prazo, normalmente a tabela Price compensa mais, porque os juros ele é igual do início ao fim. Mas a renda é maior para Price, não é? Não, Não? às vezes É até a com uma mesma? renda menor na Price você consegue. Consegue valor a mais de Então é financiamento. muito caso a caso, dependendo da renda do cliente, da data de nascimento, do que prazo vai financiar, do quanto vai financiar. Então isso vai ser, nunca vai ter como definir, né? Melhor saque ou price, vai depender da situação. Aí que entra o trabalho de vocês. Isso, para poder analisar caso a caso e ver E aí qual que tem é a melhor opção. O ponto importante também é a condição do cliente daquele momento. né? Tem cliente que consegue pagar uma parcela de 5, mas tem cliente que consegue pagar uma parcela de 3. Eu não posso colocar que os dois são iguais, né? Não. Porque aí tem cliente que tem a parcela de 3 mil na SAC e consegue pagar. Então ele vai fazer a price. Mas eu não consigo pagar uma parcela de 3, eu consigo pagar uma mais alta. Ele vai na SAC. Então depende da condição do cliente também no momento, né? Não é assim, o que compensa mais. Depende É a do seu condição. momento.
É que, em geral, como a saque ela é a mais praticada no mercado, Isso. então a gente fica sempre assim, não, faz na saque, que é você melhor. paga mais. Mas eu acho que falar isso também é legal. Não tem... Explicar o porquê, né, do cliente. E nem sempre, às vezes, também é a melhor opção na questão do tanto que ele vai pagar no final, né? Que foi mais ou menos o que a Rafa falou. Às vezes o cliente pode ser até que ele pague mais juros no final, mas naquele momento ele não consegue assumir uma parcela de 2.000, ele consegue assumir 1.000. Então, mesmo que ele pague mais caro no fim, ele prefere fechar na tabela price. Então, Porque é do momento, né? no momento ali fica melhor pra ele, então Mas depois que escolheu uma modalidade, não tem como não mudar dá mais, pra né? mudar. Então, assim, pense bem no que você está fazendo a Sim. médio e longo prazo. Sim. Sim. Né? Mesmo que a sua Exatamente. condição agora é aqui, mas você tem que pensar, porque depois... Eu já tive cliente que vendeu 7 meses depois, comprou numa tabela, 7 depois meses queria depois trocar. estava vendendo... Não, ele estava vendendo apartamento que a tabela, Não tava a parcela ficou inviável. Isso que a gente fala, é a condição do cliente no momento. É. Tem que pensar. É. Aí eu costumo falar assim, se você fez na price, que é um valor mais baixo, então guarda 2 parcelas. Faz 2. Minha parcela é R$1.000. Tenta guardar mais 1.000. Faz uma poupança. Todo final de ano vai lá e amortiza seu contrato. Você não vai pagar o montante de juros. Porque na simulação que a gente faz, ele já calcula os juros total. O imóvel de 200 vai ficar quase 500 mil, por exemplo, entendeu? Mas não paga, Mas ele né? não paga isso, porque Não. cada amortização que ele vai fazer, ele vai descontar todos os juros, todos os encargos que está calculado naquele momento na Ele simulação. paga o saldo devedor. Então, ele vai pagar o Exatamente. saldo devedor. Então, se você puder, dá uma economizada aqui, ali, guarda um dinheirinho. Ó, tô com R$1.000 aqui, quero amortizar. Recurso próprio, você amortiza quando você quiser. Então, você vai descontando os juros, você não paga aquele montante. Na verdade, você vai pagar o que você gastaria num aluguel. Exatamente. Só que, Só que a num imóvel que vai ser seu. seu, que vai valorizar com o tempo. E que diferente. você vai se livrar dessa dívida em algum momento. Exatamente. E o imóvel valoriza. O dinheiro Exatamente. muda. E a sua parcela, independente de price ou saque, ela vai só diminuir com o tempo. Né? Sim, Falei só certo. na price que ela é primeira. fixa. Ela é fixa, mas Só- como eu falo, o valor, eu falo, muda que o seu salário muda. Sim, exatamente. Então, assim, Cada ela vai percentual ficar, vai ficar menor. menor em algum momento pra você, Sim. né? Você Até vai mesmo estar com a mais... amortização, né? Ele vai cair depois. Sim, amortizei 50 mil. Não vai ser mais aquele valor de parcela. Vai recalcular Ele dá tudo. uma recalculadinha, Sim, né? Sim, sim. Aí Não, isso diminui é um pouco. super... mas é casa a É muito casa. válido. É. A Peguem questão o serviço de uma assessoria, né? Pode ser vocês. Que nem você falou, tem 32 em Jundiaí. E eu tô falando que é pra pegar com elas. Eu aconselho pegar a gente também. Mas Mas procura um profissional. procura um profissional, Exatamente, porque de tudo confiança. isso... E quando o cliente vem, Fabiana, como é que é financiamento de terreno e construção? Eu falo, o telefone da Rafaela tá isso. aqui. Você faz um Fica favor. Você dá uma ligadinha e Ela tira vai um pouquinho explicar suas tudo. dúvidas. Ela vai te Ela vai te explicar. atender, vai te Até eu explicar. faço isso. É. Porque eu sou focada no empreendimento. Teve um cliente meu que te ligou esses dias? Tem bastante cliente procurando de novo É. construção. Não, porque ele falou, Fabiana, você me explica? Eu falei, não. Não, Tem liga uma pra pessoa Rafa. melhor que vai te explicar. Porque eu explico, mas eu vou até certo ponto. É, eu também. Aí chega naquela dúvida meia técnica que você fala, aqui não adianta, não eu vou sei ter que como ligar que vai pra ser. ela. E se ele fala já o que direto. ele quer, é muito mais fácil pra todo mundo. Com certeza. Com A gente certeza. conseguiu um videozinho também lá de parceiras nossas, de outros correspondentes, né? Que ele explica como que é um processo de construção. Então, às vezes, eu explico pro cliente como que é um processo de construção e a gente pode encaminhar um videozinho. E, às vezes, ele não consegue ficar lendo a mensagem ou leu, não entendeu? A gente tem um vídeo, a gente pode mandar pro cliente. Ó, Nossa, isso é tá muito aqui, bom. tá um vídeo explicativo pra você o que você vai fazer, como que funciona a construção. Uma maneira geral, assim, não detalhada, mas Porque uma o maneira detalhado geral, tem que né? ser no... Ah, Mas vocês dão Se a gente guidada aí um suporte geral. pra... Dá pra se definir, é financiamento construção Sim. ou vou comprar um imóvel pronto. Sim. Sim. Pelo menos Voltou dá a pra ter ter uma procura, ideia. graças a Deus. A gente Voltou fez a ter. muito, né? Pandemia, nossa, Nossa, estourou. na A pandemia, as pessoas... foi fora de curva, né? Jundiaí foi fora de curva. Sim. Eu não peguei esse boom da pandemia porque eu estava mãe. Eu também E tava, eu lembra? fiquei mãe. E eu falei, dane-se, depois eu volto no mercado você e eu com- ganho dinheiro. 42 semanas, você tava no cartório, né? Tava. praticamente. Eu te encontrei lá, falei assim, gente, onde que ela vai? Ela não tá conseguindo nem andar, Nem tá andar, lá no barriga cartório. tava no... Quem é corretor é assim mesmo. Eu falei pra ele, quando eu engravidar, eu quero ser igualzinha a ela. Eu te vi no cartório. Eu falei, ó, eu quero ser igualzinha a ela. Meninas, olha, o nosso papo tá encerrando e de verdade é sempre um prazer receber vocês. Prazer é nosso, também. pode ter certeza. Eu espero que a nossa parceria se
estenda por muitos e muitos anos. E Com que vocês certeza. voltem no Café em Dia muitas mais vezes. No próximo eu quero café. Faltou, gente, mas no próximo vai estar todo mundo me olhando e perguntando do café. Amanhã vai ter. Não deu tempo, gente. Porque Vida o de café da corretora é assim Fabi é um mesmo. café de manhã, diferenciado. Vida de mãe. Eu tava falando a minha proposta meio-dia, gente. Pelo amor de Deus. Então, ó, Importante fazer assista. proposta, deixa o café pra amanhã. É, o café tá amanhã. Amanhã vai ter café. Não vai ser água, tá? Porque é água. Mas visitem a FENS. Amanhã eu vou estar aqui novamente 1h com o Kleber e a Mariana sobre imóveis na planta, checklist de entrega. E vai ser um papo tão legal quanto foi aqui com as meninas. Depois que entregar, liga pra gente, né? Pra poder fazer financiamento também se precisar. Né? Tudo junto, tá Sim, vendo? isso, exato. Não, Kleber, você conheceu a Mari, né? Sim. Então. Aqui tá tudo em casa, gente. Mari trabalha com a gente também, já fez isso, tá tudo junto. Não, tá tudo junto, tá tudo junto. E é isso, meninas. Eu adorei o nosso bate-papo A e gente também. assistam Café em Dia. Obrigada pela Obrigada, oportunidade gente. aí. Conta com a gente sempre, né, gente? Obrigada.